Bom dia a todos vocês. Vamos pedir as bênçãos do Pai para o dia de hoje, pedir saúde, paz e felicidades para todos acompanhando este vídeo e para as suas famílias, pedindo a sua sabedoria, meu Pai, para entender a palavra e aplicá-la em nossas vidas. Hoje nós vamos continuar Atos 26, do versículo 8 a 18. E o título é: Será que Paulo é casado? Parece que esse título não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas tem sim, de certa forma. E por que é que a gente tem que saber se Paulo é casado ou não? Porque é muito bom a gente saber a história da pessoa, a história de vida, para a gente saber como é que os fatos aconteceram na sua vida, para a gente conhecer a pessoa mais a fundo. E muitos vão passar por este canal, vão ver esse título, vai pensar assim: quem me interessa se Paulo é casado ou não? Porque eles acham que eu vou ficar aqui blá, 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 blá sobre o casamento de Paulo. Eles estão em busca de emoção. Este canal não é para pessoas que buscam emoção. Este canal é para poucos eleitos de Deus que realmente querem aprender a sua palavra. Esses vão ficar. O resto vão procurar o show em outro lugar. Tem muitos shows disponíveis no YouTube que eles são muito bem-vindos a ir. Mas por que é que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que ter seriedade na palavra de Deus. A gente não pode esperar que a palavra de Deus seja uma melhor que a outra. Não, a palavra de Deus é sempre a mesma e a nossa emoção tem que ser sempre a mesma, constante. A gente não pode fazer como a gente vai ler o roteiro da televisão ou dos cinemas que estão passando lá no shopping. Não é assim que a gente vai ver a palavra de Deus. Mas qualquer palavra, ela traz lucratividade para nós. E é sobre isso que este canal é sobre. Eu gostaria de informar você sobre isso. Venha cá, venha subscrever no nosso canal para ter acesso a todos os vídeos. Curta, comente e compartilhe. Muito obrigada, Deus te abençoe. Paulo vai começar fazendo uma pergunta para eles. Por que é que vocês acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Esse era um debate entre eles, judeus, fariseus, saduceus. Uns acreditavam na ressurreição dos mortos, outros não. E nós vamos ver que Paulo vai começar falando na sua defesa, entre aspas, sobre aquilo que ele era. Quem era o Paulo, Saulo, antes de se tornar Paulo, como nós já vimos nos outros discursos que ele fez. Ele vai começar a falar sem problema do Paulo pecaminoso, aquele que encerrou a sua vida de pecaminosidade e aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e a partir desse momento não pecou mais. E aí o motivo principal deles estarem condenando Paulo, porque ele defendia agora a ressuscitação dos mortos, é que esse povo, julgando ele, não acreditavam que Jesus Cristo havia ressuscitado. Apesar de Jesus Cristo ter aparecido diante de milhares de pessoas, eles ainda não acreditavam. Eles achavam que era uma espécie de teatro, mas que Jesus nunca havia ressuscitado. Na realidade, eles não tinham como negar, porque Jesus Cristo esteve diante de muitas pessoas testemunhando a mesma coisa. Vamos primeiro à palavra de Deus, depois eu continuarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 26, versículos de 8 a 18. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos?
Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo vai deixar claro que ele blasfemou diante de Deus, perseguindo violentamente os cristãos. Ele vai dizer que fez isso por ignorância e incredulidade. Mas não era Paulo um estudioso da lei do Torá? Não era ele que estava prestes a se tornar um rabino? Sim, com certeza. Mas nós vamos ver que a lei do Antigo Testamento, ela chega até certo ponto e para com a promessa da vinda do Messias. Aí, para aqueles que não aceitaram Jesus como Messias, até hoje eles ainda estão nessa noção que um dia o Messias virá. E eles acreditam que é a segunda vinda para nós, que Jesus já vai vir e fazer o julgamento. E muitos também não acreditam que Jesus era o Messias, porque eles esperavam esse Jesus que iria chegar e julgar o bom e o mal, fazer uma separação, fazer uma limpeza total. Até João Batista, como nós já discutimos, ele estava enganado sobre isso, mas João Batista compreendeu imediatamente ao ver Jesus que ele era realmente o Messias. Mas esse povo aí e Paulo naquela época, eles não acreditavam nisso. E foi preciso, Paulo vai descrever aí, tudo aquilo que ele presenciou na entrada de Damasco com os seus homens, aquilo que ele ouviu, para que ele chegasse à conclusão de que quando ele estava perseguindo os cristãos, era ao próprio Jesus Cristo que ele estava perseguindo.
E ele entendeu claramente isso, ele aceitou Jesus Cristo como Messias e transformou a sua vida completamente. Ele deixou todo esse lado pecaminoso para trás, deixou de pecar e se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. O versículo 10, ele é muito polêmico para muitos estudiosos e vai responder a nossa questão se Paulo era casado ou não. Mas aí essa polêmica é porque existem outras passagens na Bíblia em que Paulo declara o celibato. Mas é bem provável que Paulo, uma vez ele foi casado e deve ter ficado viúvo, ou quando ele se converteu, a mulher era judia e não concordou com ele, da mesma maneira que toda a sua família o rejeitou, não concordou com ele. Ele passou a ser inimigo da família, inimigo de Jerusalém por causa da sua conversão a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente não pode falar isso com certeza, porque a palavra de Deus não está falando abertamente. Então vamos ler de novo o versículo 10. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém com autorização dos chefes dos sacerdotes. Lancei muitos santos na prisão e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Para começar, quando ele fala, lancei muitos santos na prisão, aí é o estado de consciência de Paulo, que eram pessoas como Estevão, que nós já discutimos, pessoas totalmente inocentes, voltadas ao trabalho de Deus, eram pessoas consideradas santas. Ele não está santificando essas pessoas. Ele está dizendo aí que ele dava o seu voto contra eles. Aí é que está a resposta, porque se ele dava o voto contra essas pessoas, os condenando à morte, significa que Paulo, a certo ponto da sua vida, ele era um membro do Sinédrio. E vejam só, ninguém naquela época era membro do Sinédrio sem ser casado. Aí que entra essa parte da gente ficar em dúvida. Nós não sabemos se Paulo era um viúvo ou se por motivos religiosos a mulher ficou do lado da família, não o acompanhou e não foi citado. Nós não sabemos, como Paulo não cita muito sobre a sua família. Agora há pouco tempo vimos falar de um sobrinho de Paulo, mas todos eles, tanto quanto a família de Jesus, a gente não vê falar porque eles estavam pertencendo à sinagoga, eles acreditavam naquilo que a sinagoga estava ensinando. E muitos deles, como nós vimos a família de Jesus, só depois da morte de Jesus foi que eles se converteram realmente. E Paulo continua fazendo a sua confissão do pecado, que muitas vezes ele ia às sinagogas e fazia os cristãos blasfemar. O que significa? Ele judiava deles, ele batia neles de uma tal maneira que eles iriam dizer que eles não aceitavam Jesus Cristo como seu Salvador, que eles não acreditavam em Jesus Cristo. Então, ele estava forçando essas pessoas a blasfemarem. E isso, ele diz que foi até em países estrangeiros, quer dizer que ele não ficou só naquela área onde ele vivia, ele expandiu a sua busca aos cristãos muito além daquela área. E a gente pode ver que Paulo está falando isso com um grande arrependimento dentro de si. Não é fácil ficar em frente daqueles que acham que ele os traiu e falar essas verdades, não é? Mas nós sabemos que Paulo passou por tudo isso, porque pelo que eu vejo, a gente tem que testemunhar que a gente realmente aceitou o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E também que o pecado tem consequências.
nós vamos ver que o final de Paulo vai ser um final trágico. E não é simplesmente a gente ser perdoado, mas a gente tem que passar a testemunhar a palavra de Deus. Daí para frente, não importa o que acontecer para nós. E veja que não foi fácil de maneira nenhuma para Paulo estar na frente dos seus inimigos, pregando para eles, vocês não acham? Quando houve a conversão de Paulo e os judeus souberam, eles queriam matar Paulo imediatamente. Então o próprio Jesus Cristo salvou a vida de Paulo e ele arranjou para que Paulo fugisse de Jerusalém e fosse pregar aos gentios. Mas Paulo nunca desistiu dos seus irmãos, os judeus. Nós vimos nas histórias dele até hoje que ele sempre chegava em qualquer cidade, ele pregava primeiro para os judeus. Antes dos judeus perceberem quem ele era, que ele os havia traído e tudo mais, ele começava pregando aos judeus e depois aos gentios. E aí, quando eles descobriam quem Paulo era, o que acontecia? Eles saíam atrás de Paulo, capturava, o batia, muitas vezes deixando Paulo sem poder nem andar. E Jesus diz para Paulo que ele estava o enviando, que era para abrir os olhos dos gentios. Quando a gente está na incredulidade, a gente está em trevas. E para a gente sair dessa incredulidade e ver a luz é apenas através da palavra de Deus. Não existe outra maneira. Então a gente tem que parar de buscar o sensacionalismo, de olhar o roteiro, o que está passando hoje, qual filme, o que é que eu vou assistir, mas o estudo da palavra de Deus é o estudo, seja lá o que for, se for verdadeiro, honesto, se for de acordo com aquilo que está na palavra de Deus, isso tem o poder de pouco a pouco tirar a gente das trevas para a luz. Agora, que luz é essa? É uma luz espiritual. Muitas vezes a gente não dá conta de quanto mergulhado a gente está em trevas, no pecado. A gente acha que tudo está bom, mas a gente não sabe o quanto a gente está infeliz. A gente nem percebe isso, de tão grande que é a nossa aderência a Satanás. Então Deus não quer que a gente fique aderido às trevas satânicas deste mundo. Não, Deus quer que a gente saia disso, que a gente abra os nossos olhos e veja a sua luz, a luz de Deus. Através de quê? Através da palavra. Jesus também fala que é para mostrar que as pessoas vão ser santificadas nele. Quer dizer, o que estava acontecendo nas sinagogas daquela época é que as pessoas acreditavam que a salvação ela existia através das obras. E até certo ponto foi Deus que havia ensinado isso a eles. Fazer algo para se livrar dos pecados, para se purificar. Mas isso porque o Cordeiro de Deus ainda não tinha vindo a este mundo para retirar os nossos pecados. A partir do momento que o Cordeiro de Deus veio, a gente não precisa mais de obras. A única coisa que a gente precisa é aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, viver uma vida justa e honesta. Agora, para sermos justos, declarados justos diante de Deus, só acontece através de uma completa transformação em nossas vidas. Então, não é a gente fazer nenhuma obra, a obra faz parte do nosso processo de transformação, mas não determina a nossa salvação. Só Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida, é aquele que vai determinar a nossa salvação. E para terminar, em Atos 13:39 está a explicação daquilo que eu falei para vocês. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus.
algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por quê? Porque a salvação só é através de Jesus Cristo. Na época de Moisés, Jesus Cristo não tinha vindo. Então, a lei de Moisés, ela é limitada. A gente precisa de nosso Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Aquele que acredita na lei dos profetas, na lei de Moisés, mas não acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, tem um problema muito grande, porque ele não receberá a salvação. É isso para hoje, lembrando a vocês que teremos mais um vídeo de amanhã, depois quarta, quinta e sábado não haverá vídeo, por problemas pessoais, organização total na minha vida que está precisando demais. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada por sua paciência, pelo seu tempo, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que os abençoe abundantemente, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que receba todas as pessoas que entraram no nosso canal recentemente, com muita graça, com muita bondade, jorre sobre eles a sua luz e paz. E para aqueles, nosso Senhor Jesus Cristo, que estão perseverando no nosso estudo, Senhor Jesus, prepare para todos eles o galardão da vitória. Amém. Bom dia, meus irmãos, muita paz.